Continuando o episódio onde Saul vai vencer os filisteus, que estavam ali cheios de guarnições por todo o território de Israel, nós encontramos um trecho que vai do capítulo 13 de 1 Samuel até o final do capítulo, onde vai dizer que Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel, que Samuel ia passar por lá, pelo acampamento, né? E aí, vendo que o Samuel não chegava, onde ele estava lá em Gilgal, o povo foi se espalhando ali, o desespero foi tomando conta. O desespero do povo era tão grande que eu disse no vídeo anterior, que eu estou deixando aí na descrição para você assistir, né? Que o povo chegava a se esconder dentro das covas, dentro dos túmulos, misturando-se a pessoas mortas para se esconder da opressão dos filisteus. E Samuel aparentemente não aparecia. E aí o que o Saul faz? Ele oferece sacrifícios, ele assume o lugar do sacerdote, né? Vai dizer o versículo 13. Então disse Saul, o versículo 9 do capítulo 13: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal acabar ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Aí o Samuel pergunta: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando aqui, e tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e, forçado pelas circunstâncias, por essas 3 circunstâncias, ofereci holocaustos. Ou seja, Deus levantou o rei Saul, mas o que Saul me faz? Ele, vendo que o povo estava desesperado, que o povo ia se espalhando, que o Samuel não chegava, né, e que os filisteus iam só se amontoando contra eles, ora, ele não foi colocado lá por meios sobrenaturais? Mas aí o que ele vai dizer para o profeta? Olha, Samuel, forçado pelas circunstâncias, eu fui lá e ofereci holocaustos. E essa é que é a questão. O Saul era uma autotraição ambulante. O Saul se traía o tempo todo, porque Deus o havia levantado. Igual eu disse no vídeo anterior, Deus não tinha prometido nada para a descendência dele. Mas ele precisava ser rei. Ele precisava ser aquele rei com caráter de juiz, com caráter profético e com caráter de estadista. Mas o que ele faz? Ele entra no lugar do sacerdote, oferece sacrifícios, já que o Samuel não aparecia, e o Saul não conseguia entender isso, que se ele respeitasse a presença do profeta Samuel ali, o reino dele seria próspero. Dificilmente alguém da descendência de Saul iria continuar sendo rei, porque Deus tinha outras promessas que tinham a ver com a tribo de Judá, mas o rei Saul seria um rei próspero aos olhos do Senhor, cumprindo a sua missão. Veja sobre essas meditações o que eu disse no vídeo anterior. Aí o Samuel então chega aqui, mas antes de falar da reação de Samuel, eu queria pensar com você exatamente isso. Quantas vezes eu e você na vida tomamos atitudes forçadas pelas circunstâncias, né? Nós temos vídeos aí onde eu já falei sobre isso. Por exemplo, a Noemi com seu marido e filhos saíram da terra que Deus lhes deu, porque estava havendo fome. Eles desesperadamente foram para os territórios de Moabe. Mas como assim que você sai da terra que Deus te deu? Né? Sara, forçada pelas circunstâncias, velha, e Abraão muito velho, Sara falou assim: não, Deus prometeu que iria nos dar um filho, vai ser através da nossa criada, da nossa serva. Aí bota o Abraão para se relacionar sexualmente com a serva egípcia deles, o que já era um absurdo a existência disso tudo. Mas aí Abraão tem um filho, um Agar, que dele vem aí os misturados com os descendentes de Esaú e companhia, o que a gente chama hoje de povos islâmicos, né, de cultura islâmica. Israel, na terra que o Senhor lhes prometeu e lhes deu, faz a terra ficar pior do que a terra dos cananeus, que precisavam conhecer a morte através da salvação. E eu e você, quantas vezes a gente acaba não agindo forçado pelas circunstâncias, né? Sei lá, deu ruim,
tem que correr de uma situação. Olha, eu estou sendo chamado para a obra do Senhor, mas a empresa está me oferecendo 10 mil vezes mais o salário, então eu vou para lá trabalhar para a empresa. A gente vai enterrando as coisas maravilhosas que Deus nos confiou. A gente vai sempre optando por se afastar do Senhor. E este que é o grande engano. A gente precisa pensar de maneira eterna, mas a gente precisa pensar que o Senhor espera de nós fidelidade, o Senhor espera de nós dedicação, o Senhor espera de nós obediência. Porque quando a gente obedece radicalmente, o milagre vem. De repente você está numa situação que Deus foi quem te colocou nessa situação, mas nem parece que foi Deus, porque olha só, filisteus se aproximando, o povo desembestado, o povo se escondendo dentro de sepulcros, e o profeta não aparece. Tudo dando errado. Mas a fidelidade tinha que ser radical a Deus. É isso que Deus esperava de Saul. Eu entendo o desespero de Saul, porque você ser fiel a Deus numa situação daquela, parece que você que é o doido, né? Esse cara acha que Deus ainda vai agir. Esse cara criou uma alucinação, esse cara criou um delírio. Ele está delirando, achando que quer que Deus venha cair do céu para favorecê-lo. Mas se ele tivesse mantido a fidelidade a Deus, que se expressava no fato dele esperar o profeta Samuel, ele teria uma surpresa. Não acerca da posteridade, mas acerca do seu reinado, sim. Só que o Samuel, porque aí vai entrar uma questão da consciência, né? Deus trabalha muito com a maneira como você vê as coisas. Não é que Deus manipula sua mente, é que ele respeita os limites de você enxergar as coisas. E aí o Saul, como ele era rei, ele esperava sim de que haveria alguma aliança com a sua posteridade, mas a gente vê pelos textos bíblicos que não haveria, porque a profecia recaía toda sobre a tribo de Judá e Saul era da tribo de Benjamim, não é? Então o que acontece? Samuel diz a Saul, Samuel o profeta: procedestes neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Aí é que eu já não sei, Deus poderia confirmar o reino dele sobre Israel. Para sempre não precisava. Precisava só confirmar em caráter. Daí é o profeta Samuel falando, mas ele falando conforme o horizonte que a consciência dele conseguia alcançar. Samuel ia morrer antes, então ele não conseguia compreender as profecias futuras. Eu e você que estamos vendo a coisa de maneira mais ampla, sabíamos que Saul jamais teria dinastia sobre Israel. Essa dinastia estava reservada a Davi. Mas olha só como que a palavra é de Deus, a palavra tem teor eterno, mas ela acaba sendo anunciada de acordo com as limitações do profeta. Porque olha só, Samuel diz assim: teria o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel? Até aí. Para sempre era a percepção do Samuel. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu de julgar a Gibeá de Benjamim. Logo Saul contou o povo que se achava com ele, cerca de 600 homens. É interessante, duas coisas aí. A primeira é isso: Saul ouve essa sentença pesada, mas ele não dá importância. Conta o povo aí. É o que vai acontecer no resto da passagem. Conta o povo aí, vamos ver como é que a gente tem. A gente precisa resolver essa questão. Tem que ser prático, sou rei. Mostrando que o caráter de Saul não estava legal, né? Agora, sobre Samuel, primeiro ele vai dizer isso, né? Que Deus iria confirmar o reino a Saul, que ele interpreta que seria para sempre. E também o Samuel vai dizer que Deus buscou para si alguém que lhe passe pelo coração. Aí ele já começa a mostrar para a gente a escolha que Deus tinha feito acerca de Davi, que vai aparecer nos próximos capítulos. Mas a verdade é isso, nós temos aí uma verdade dita a uma determinada percepção. O Saul, se ele fosse fiel a Deus, para ele não faria diferença se Deus escolheu um outro rei, porque Deus iria escolher um outro rei. Agora, como Saul desobedeceu ao Senhor, essa escolha de Deus por um outro rei passa a ter um teor adoecido para o Saul. O que? Deus me rejeitou. O Saul começa a ficar com a alucinação do rejeitado. Quando ele não precisaria se sentir rejeitado, mesmo de fato Deus indo buscar outro rei para Israel, porque Deus tinha um compromisso, era com Davi e sua descendência.
Com o Saul, Deus queria ter um compromisso. Com o Saul. Com a descendência, não. É legal que a gente vê esse desprendimento em Jonatas, né? Porque o Jonatas vai ser guerreiro, ele vai fazer as vitórias no nome do Senhor, mas ele nunca se mostrou preocupado com a descendência. Porque é isso que Deus queria de Saul, fidelidade a Deus. E é isso que eu digo para você. Não fique preocupado com a posteridade dos seus dons. Preocupe-se em ser perseverante no Senhor. Seja firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é vão. Se isso vai continuar, não importa. O que me importa agora não é fazer história e nem é fazer valer o passado. O que me importa é ser fiel ao Senhor. E isso Deus queria de Saul. E isso Deus iria confirmá-lo diante de Israel. Mas aí o Saul não conseguia ser fiel a Deus. E aí veio Samuel na sua limitação de profeta, posto que ele não ficaria vivo até essas coisas todas acontecerem, ele faz essa interpretação de que o Senhor procurou um outro rei como punição a Saul. Mas na verdade não, Deus iria procurar outro rei. Só que não precisava ser como punição a Saul. Se o Saul fosse fiel a Deus, ele iria entender isso. Olha, o Senhor procurou outro rei. Mas a minha fidelidade é do Senhor. Não importa estar fazendo a obra do Senhor. A gente tem de ter essa simplicidade. A gente tem de ter essa convicção de que nem tudo é para nós. E nem tudo tem que ser para a nossa posteridade. Porque a nossa posteridade está garantida. O que Deus disse a Israel em Êxodo 20, versículo 4 e 5? Eu, o Senhor, visito aí as iniquidades que vocês fazem daquele que me abomina. Agora, daquele que me honra e me ama e guarda os meus mandamentos, eu faço misericórdia até 1000 gerações, ou seja, a minha posteridade está garantida nele. Agora, o teor posterior dos meus dons, isso não pertence a mim. O que pertence a mim é ser fiel a ele no dia chamado hoje. É isso que o Saul não conseguiu praticar e foi isso que o Samuel não conseguiu entender. E mensagem é isso. Neste contexto, talvez a coisa tinha que ficar assim. Saul só iria aprender as coisas diante do Senhor se ele tivesse essa sensação de que algo foi tirado dele, mas algo que nem seria dele. O que era dele era o reinado. A posteridade não. A posteridade ele deveria saudar. Jonatas consegue fazer isso. Jonatas olhou em Davi e falou: esse é o homem do Senhor. Né? Mas isso a gente vai meditar nos próximos textos. O que eu queria chamar a sua atenção aqui é isso. Cuidado com a sua consciência. Como que eu e você podemos salvar a nossa consciência? Sendo fiéis ao Senhor naquilo que Ele nos confiou. O futuro a Deus pertence. A mim pertence o presente. Ser presente do Senhor. Ser presente para aquilo que Ele me confiou. Ser temeroso no sentido de amá-lo com todo respeito e respeitar o profeta que o Senhor deixou do meu lado. É isso. Fora isso, a gente vai criando alucinações. Ai, Deus não vai cuidar da minha posteridade. Que é isso, gente? O que você pode falar da sua posteridade? Por que você está preocupado em se instituir? Davi, com quem Deus tinha uma aliança para a posteridade, não se preocupou em se instituir. Ele simplesmente seguiu adorando o Senhor. Essas são as primeiras diferenças de Davi e Saul. De maneira que a importância dessa reflexão que eu faço com você agora, a partir do Antigo Testamento, é no sentido de compreender qual é a nossa consciência acerca dessa eterna graça de Deus e como que Deus espera que a gente atue, seja no Antigo, seja no Novo Testamento. Essa é a minha proposta de leitura da palavra para você. Vamos parar de manipular o Antigo Testamento, mas entender como que a gente é terrivelmente humano diante de Deus, mas que a gente possa aprender com essas humanidades a sermos humanos nesse século XX. A posteridade, o que vai acontecer, pertence a Ele. A mim e a você, cabe sermos honestos, fiéis, fidedignos, constantemente produtivos no que diz respeito àquilo que Ele nos confiou no dia chamado hoje. Porque o hoje vai fazendo o amanhã ser hoje. Sempre nele, de acordo com o tempo estabelecido por Ele, até o alcance que Ele vai nos deixar alcançar. É isso. Se você tem gostado desses vídeos, dê o seu like, compartilhe-o
se inscreva neste canal, aperte o sininho para você receber essas mensagens que mais ou menos todos os dias eu estou colocando aqui. Acesse a playlist dos livros de 1º e 2º Samuel, né, que está aí no canal, e veja aí nas descrições as minhas redes sociais para você acessá-las, caso você queira falar comigo mais pessoalmente, tá? Eu estou no Facebook, estou no Instagram, estou no Twitter. Acesse lá e a gente vai se conhecendo naquele que nos deu vida e nos deu razão de estarmos aqui. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele está no meio dele, como ele esteve agora comigo e com você. Deus te abençoe.